Bem-vindos à aula 4. Nós vamos falar a respeito de interests, que é interesses em inglês, né? Então, nessa aula de interests ou interesses, nós aprenderemos a perguntar e a falar a respeito de nossos interesses e hobbies. Aprenderemos a falar o que fazemos com o nosso tempo livre também, tá? Então, sempre que a gente vai falar a respeito de interesses, coisas que a gente gosta de fazer, etc., a gente vai usar a pergunta What do you like to do? Que tá bem aqui, ó. What do you like to do? Então, pronúncia, né? What do you like to do? O que você gosta de fazer? What do you like to do? Aí eu tenho algumas variações dessa pergunta que também elas podem ocorrer, né? Então, por exemplo, eu também posso perguntar What do you like doing? What do you do in your free time? Ou What are your hobbies? Quais são os seus hobbies? Se por acaso eu só quero perguntar a respeito de um hobby no singular, aí eu também posso perguntar What is your hobby? Tá? What is your hobby? E também, what hobbies do you have? Quais hobbies você tem? Recapitulando então, what do you like to do? What do you like doing? What do you do in your free time? What are your hobbies? Ou what is your hobby? Ou ainda, what hobbies do you have? Em qualquer uma delas eu vou estar perguntando a respeito, né, do que a pessoa gosta de fazer, como que ela usa o tempo livre dela, etc, tá? E aí tem o vídeo aqui no PDF, clica lá que você vai ter as pronúncias aqui para treinar também. Então, como que eu respondo essas perguntas, né? Eu posso falar I like to, eu gosto de, e aí se eu usar o to aqui, eu vou usar uma ação. Então, eu coloco aqui, ó, action, que vai ser expressa por um verbo, né? Verb. Então, né, eu vou ter que colocar uma ação aqui. Por exemplo, imagina que eu quero falar que eu gosto de trabalhar. Eu vou falar I like to work, percebe? É uma ação. Ah, eu gosto de viajar. I like to travel. E assim por diante. Eu vou colocando as ações. I like to travel, I like to study, I like to go to the restaurant, por exemplo, ir para o restaurante, tá? E assim por diante. Se eu não quiser usar o to, mas mesmo assim expressar uma atividade, aí eu posso usar o ing no final. Então eu não uso to, coloco o mesmo verbo, por exemplo aqui work, só que eu adiciono a terminação ing. Então eu vou falar I like working. Então eu posso tanto falar I like to work, quanto eu posso falar I like working. Mesma coisa aqui com o I enjoy. Eu posso falar I enjoy working, ou eu posso falar I enjoy to work. Então ele funciona exatamente como a ideia lá do like, a diferença é que eu uso enjoy, que vai ter o sentido aqui de apreciar ou curtir, fazer determinada coisa, tá? Se eu quiser falar especificamente do hobby, aí eu vou falar my hobby is, meu hobby é, e qual que é o meu hobby, né? Por exemplo, my hobby is to travel, o meu hobby é viajar. Ou, se eu tiver mais de um, por exemplo, my hobbies are, meus hobbies são. Então, my hobbies are playing video game and soccer, por exemplo. Então, jogar videogame e futebol. Então, 2 ou mais, né, hobbies. Eu tenho um exemplo aqui embaixo, então, a respeito do Mark e da Susan, eles estão tendo uma conversa. Então, o Mark, né, tá falando, hello, good morning, oi, bom dia. A Susan, hi, good morning. Aí o Mark fala, let me introduce myself, deixa eu me apresentar, né? My name is Mark, I'm Brazilian, nice to meet you. A Susan devolve, nice to meet you too. I'm Susan, I'm Italian. O Mark então pergunta, what do you like to do? O que você gosta de fazer? E a Susan fala, I like to play piano and watch TV. Certo? Eu gosto de tocar piano e assistir TV. How about you? Então, to play piano and watch TV. Aí o Mark devolve, I enjoy traveling. Gosto de viajar. Curto viajar, né? Observa que o Mark decidiu usar o ing na resposta, enquanto que a Susan decidiu usar o to para falar das ações. O inverso poderia ser verdade também. Eu poderia ter usado o ing aqui. Eu poderia falar I like playing piano and watching TV. Da mesma forma que o Mark poderia ter falado I enjoy to travel, em vez de falar traveling, né? Então poderia ser também, tá? Aí tem o vídeo aqui com a pronúncia para treino, né? Aí é o vídeo só da pronúncia para vocês treinarem, assim como, né, nos outros PDFs. Aí na sequência eu tenho aqui, se eu quiser perguntar o que você não gosta de fazer. Aí então eu vou perguntar, what don't you like doing? O que você não gosta de fazer? What don't you like doing? E as respostas, né, negativas, por exemplo, elas podem ser I don't like to e a ação. Então,
não mudou nada do like, a diferença é que eu tô usando don't, que é o não, e eu vou falar algo do tipo, I don't like to, por exemplo, work, não gosto de trabalhar. I don't like to study, não gosto de estudar. Ou eu posso falar, I don't like working, I don't like studying, adicionando o ing no final. Tá o vídeo aqui também para poder assistir e praticar. Então, alguns exemplos aqui, agora também perguntando a respeito do que, né, não se gosta. Então, mesma ideia, né, hello, good morning e tal, let me introduce myself. Aí o Mark tinha perguntado, né, what do you like to do, o que você gosta de fazer? Ela falou, I like to play piano and watch TV. How about you, e você? Ele falou, I enjoy traveling. E agora, ela pergunta para ele, what don't you like doing? Então, what don't you like doing? O que você não gosta de fazer? Ele responde, I don't like to play soccer. Não gosto de jogar futebol. Então, aqui no Vocabulary Bank, eu separei aqui algumas sugestões de coisas que você pode gostar ou não de fazer. Então, você pode falar, I like to, eu gosto de, e falar as ações, ou I don't like to, e falar as ações. Por exemplo, eu posso falar, vou falar do meu caso, o que eu gosto e o que eu não gosto. Um exemplo, né? Eu vou falar, I like to watch TV. I like to play soccer. I like to hang out with my friends. I don't like to sleep. I like to play video game. I like to stay with my family. I don't like to travel. I like to work. I don't like to study. I like to watch Netflix series. E assim por diante. Go to pubs, go to restaurants, go to the beach, stay home, tá? Tem o vídeo aqui específico da pronúncia de cada uma para você treinar, mas o exercício que eu recomendaria é você pegar e falar sobre os seus gostos usando as estruturas I like to ou I don't like to. Depois, na segunda prática, eu quero variar. Agora eu vou usar o enjoy. I enjoy to ou I don't enjoy to e o quê? Não curto. Eu quero variar mais ainda. Então agora, em vez de você falar I like to e I don't like to, tira o to e pega todos esses verbos aqui que iniciam as sentenças e coloca ing nele. Então, em vez de falar I like to watch TV, fala I like watching TV. I like playing soccer. Aí, por exemplo, vamos supor, não gosto. I don't like hanging out with friends. I don't like sleeping. I don't like playing video game. E assim por diante. Então, é uma prática aí que vocês podem adotar e fazer, variando entre o like e o enjoy, variando entre usar o to ou usar o ing. Bom, nessa última parte, a gente tem alguns vídeos complementares. Então, esse primeiro vídeo, ele é um vídeo que ele está falando, né, o cara está perguntando, né, what do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? E a pessoa, ela está respondendo o que ela faz, mas ela também está indo além. Ela está falando também por que ela gosta de fazer aquilo, em que situações que ela costuma fazer, e está dando bastante detalhes, né? Então ele é um vídeo que contempla aqui a nossa aula, mas ele vai além disso. A recomendação para esse vídeo, ainda dentro do que a gente está vendo nessa lição, é você assistir até 4 minutos e 13 segundos do vídeo, na barrinha lá, tá? Quando der isso, pode parar, porque ele está seguindo adiante. Está indo além desse conteúdo, tá? O segundo vídeo, ele está usando as estruturas What do you like doing e What don't you like doing. Então, o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer. Lembra que esses dois jeitos de perguntar é uma variação da forma de fazer as perguntas, tá lá na primeira página. E o terceiro vídeo são algumas crianças respondendo a pergunta de What hobbies do you have? Quais hobbies você tem? E as crianças vão usar o I like, I don't like, ou I like to, né? E elas vão falar os hobbies que elas têm. Como que eu posso estudar agora, né? Além disso. Então, ó, cria um diálogo escrito entre duas pessoas, igual eu fiz lá com o Mark e com a Susan. Tenta usar essa sequência apresentada aqui na lição das perguntas. Só que, ó, ao assistir o vídeo, a partir dos vídeos, tente imitar o som e a pronúncia, tente também responder as perguntas feitas no vídeo com suas próprias respostas, tendo como base as estruturas apresentadas no material e nos vídeos. Então, tenta responder você mesmo. Tente ir lá no vídeo, pausar e responder como se aquilo estivesse acontecendo para você, entendeu? Se você tiver alguém para praticar, ou você mesmo aí do outro lado do espelho, né? Em pares, pratique a conversação, seguindo os modos apresentados aí nessa lição. Aproveite as oportunidades quando elas surgirem para você aplicar o que você aprendeu no dia a dia, no trabalho, viagem. Manda ver, não perde a oportunidade, tá? Pessoal, essa é a aula 4. Se vocês ficaram com alguma dúvida, posta aqui nos comentários, aqui na barra de fórum, né, de comentários, e tirem suas dúvidas ou entre em contato aí através dos meios de contato que estão disponíveis, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Bye bye, see you.